Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. Hoje vamos resolver mais um vídeo de uma questão da Escola Naval do ano de 2020 e dessa feita o tema são as máquinas térmicas. Vocês sabem o que é uma máquina térmica? Aquela que converte calor em trabalho. Se você ficou curioso em saber como responder essa questão e entender mais coisas sobre as máquinas térmicas, não saia daí. Assiste o vídeo até o final, deixa o like. Se não for inscrito no canal, a gente pede que se inscreve. Vem aí a famosa vinheta do canal e em seguida eu retorno para responder a questão com vocês. Então a questão diz o seguinte, galera. Uma máquina térmica realiza a cada ciclo um trabalho de 8 vezes 10 ao quadrado joules, com uma eficiência de 20%. Considerando que essa máquina opere segundo o ciclo de Carnot. Opa! Vamos lembrar, né? Ciclo de Carnot é aquele ciclo que vai me dar o rendimento máximo de uma máquina térmica. Com a fonte fria a uma temperatura, fonte fria a essa temperatura. Vou colocar aqui no cantinho temperatura da fonte fria, eu vou chamar de TF. Ele também disse que o rendimento dessa máquina térmica é de 20%. Continuando a nossa leitura. O comando, né? Qual a temperatura da fonte quente e quanto é o calor cedido à fonte fria? Ele quer a temperatura, portanto, vamos colocar aqui o que ele quer no problema. Temperatura da fonte quente, eu vou chamar isso aqui de TQ. E quer também a quantidade de calor cedido para a fonte fria, eu vou representar isso por QF. Para a gente entender melhor a situação, eu vou colocar aqui um desenho ilustrativo para vocês, tá bom? Veja, eu ilustrei a situação da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma máquina térmica, né? Lembre-se, a máquina térmica opera entre duas fontes, que é uma fonte quente e uma fonte fria. Ela vai receber calor da fonte quente, vai realizar um trabalho e a outra parte ela vai ceder para a fonte fria. Aqui eu estou representando o trabalho pela letra W, mas alguns autores colocam essa letra grega tau. Isso aqui, tá bom? Vamos colocar um W mais fácil. Vou colocar aqui quantidade de calor da fonte quente, representar por Q e um Qzinho. Temperatura da fonte quente, T e um Tzinho. E para a fonte fria eu vou colocar um índice F nas letras Q de quantidade de calor e T de temperatura absoluta. Pois bem, vamos então ao que ele disse. Ele disse, na situação, que a máquina, aqui no início, realiza em cada ciclo um trabalho. Então, já deu trabalho aqui. Esse trabalho aqui vale 8 vezes 10 ao quadrado, isso é 800, né? 8 vezes 10 ao quadrado, 800 joules. Fazer o trabalho. E ela tem um rendimento de 20%, né? Vamos entender esse rendimento de 20%. O que significa isso? Um rendimento de 20%, galera, significa que de toda a energia que chegou à máquina, ela só utilizou 20%. Ora, da equação de rendimento, nós sabemos o seguinte, o rendimento de uma máquina térmica pode ser expresso como sendo o trabalho dividido por quantidade de calor da fonte quente. Ah, Chicão, então agora dá para fazer aqui. Outra coisa, esse rendimento você vai ter que usar na expressão na forma decimal. 20% é dividir por 100, portanto, isso aqui dá 0,2. Substituindo nessa expressão aqui, vai ficar rendimento 0,2, que é igual o trabalho 800 e a quantidade de calor da fonte quente, vou descobrir isso. Porque se eu descobrir quanto é a quantidade de calor da fonte quente, eu já descubro qual é a quantidade de calor da fonte fria, pelo princípio de conservação, não é? Fazendo isso, eu inverto a posição aqui desse quantidade de calor, então vai ficar assim, quantidade de calor da fonte quente vai ser igual a 800 dividido por 0,2. Ora, 800 dividido por 0,2, você coloca uma casa decimal ou um zero no numerador, tira a vírgula, então vai dar 4.000 joules. Vou guardar esse resultado aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso desenho interpretar. O que é esses 4.000 joules? É quanto a máquina recebeu aqui da fonte quente. Eu vou botar aqui,
4.000 joules. Pessoal, do princípio de conservação de energia, se você entregou 4.000 a uma máquina, ela utilizou 800 para realizar um trabalho, vai sobrar quanto de calor aqui para a fonte fria, hein? Ora, pelo princípio de conservação, a energia não pode ser criada nem destruída, não é isso? Então, se eu entreguei 4.000 e ela utilizou 800, quer dizer que se perderam 3.200. Vocês conseguem enxergar isso aí? Ó, entreguei 4.000, usei 800, sobrou 3.200. Então, isso é a quantidade de calor da fonte fria. Ó, sem fazer muita conta, eu já encontrei o QF, que nós estávamos procurando aqui. Ó, quantidade de calor da fonte fria, 3.200 joules. Tendo isso, a gente já pode eliminar algumas coisinhas ali nas opções. Ó. Quantidade de calor da fonte fria, 4.000 está fora, 4.000 está fora, sobrou essas duas opções aqui. Vamos então em busca da temperatura. Ora, lembrando que existe a proporção entre a temperatura, ciclo de Carnot, máquinas de Carnot. É proporcional à quantidade de calor trocado e às temperaturas de cada uma das fontes. Como assim, Chicão? Como eu quero a temperatura da fonte quente, eu uso a seguinte relação. Ó. A temperatura da fonte quente está para a temperatura da fonte fria, assim como a quantidade de calor da fonte quente está para a quantidade de calor da fonte fria. Ah, professor Chicão, agora morreu Maria Preá praticamente, não é só matemática básica. O que eu quero no meu problema aqui, nessa situação, é esse aqui, ó, temperatura da fonte quente. Então, vamos lá. Temperatura da fonte quente, que é o que eu quero, vai ser igual. Ora, eu vou ganhar tempo aqui. Esse TF dividindo, eu já vou passar para o segundo membro, multiplicando. Vai ficar aqui quem? Ó? Temperatura da fonte fria está aqui em cima. Foi 300 Kelvin, dado no enunciado. Então, vai ficar 300, que multiplica. Agora vem. Quantidade de calor da fonte quente. Nós fizemos essa conta nesse instante, 4.000. E a quantidade de calor da fonte fria, 3.200. Vamos facilitar a nossa vida, simplificando aqui. Ó, eu vou cortar aqui 2 zeros do 300, 2 zeros aqui do 3.200. Vai ficar agora aqui, ó, temperatura da fonte quente igual. Sobrou 3 vezes 4 dá 12, e os 3 zeros, né, 12.000, dividido por 32. Fazendo essa divisão, temperatura da fonte quente, dividindo esses dois aqui, isso dá 375 Kelvin. E, feito isso, encontramos a temperatura da fonte quente, 375, quantidade de calor da fonte fria, 3.200. A opção correta, portanto, seria o item A de Aurora. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução dessa questão. Caso gostaram, deixe um like pra gente. E até a nossa próxima aula. Um forte abraço, muitíssimo obrigado.